O que preciso fazer para ganhar a vida eterna? Tem aí uma placa, você sabe, né? Homens trabalhando. Hoje nós vamos dar um pequeno intervalo na confissão aos domingos pela manhã, temos meditado na confissão. E esta semana eu estava em uma das manhãs lendo a palavra e meditando em Lucas capítulo 10, que é a passagem que nós vamos ver hoje, Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. E aqui falou comigo e eu queria então compartilhar com vocês. Deixa eu perguntar para vocês. Esta é uma questão simples de responder. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? É uma resposta fácil essa ou não? Sim. Qual é a resposta? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Nada. Nada. Todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que todo mundo cita a Bíblia. Até ateus citam a Bíblia. Religiões as mais diversas, o islamismo cita a Bíblia. Espiritismo, catolicismo, todo mundo cita a Bíblia. Mas todos deveriam saber também que, na maior parte, ela é citada de forma errônea, distorcida. Para nós, aqui, desta pequenina parte da igreja que se reúne, da Igreja de Cristo, nós cremos na interpretação que é chamada teologicamente de reformada das Escrituras. Nós estávamos até conversando, no último final de semana, tivemos estudos sobre isso, de princípios muito claros na palavra de Deus, de como nós devemos ler, estudar a palavra. E todos deveriam saber que, não, mas esse negócio de interpretação aí, isso aí é coisa de homem. Não, todos nós, qualquer pessoa tem uma interpretação da Bíblia. Ainda que ele diga que a interpretação foi uma revelação direta de Deus, é uma interpretação bíblica. Ninguém foge disso. A resposta, então, dito isso, é nada, como nós ouvimos. O que o homem pode fazer para ganhar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Não é que eu preciso, eu não tenho a menor condição de fazer nada para ganhar a vida eterna. Não é que eu não quero, o homem natural nem quer saber de Deus. O homem natural não quer saber de Deus, entenda isso. Mas existem muitas religiões no mundo, sim, mas aquilo lá não significa que o homem está querendo saber, conhecer a Deus. Entenda, o homem natural não busca a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Mas e todas essas religiões? Nós podemos pensar em várias justificativas para a existência delas, mas não significa que aquelas pessoas estão buscando a Deus, porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque. Não há ninguém que queira estar com Deus na eternidade. Mas como não? Porque a partir do momento que nós vemos como vai ser a realidade da eternidade, de, por exemplo, sem pecado, aqueles que amam o seu pecado e rejeitam o Deus da Bíblia, o que eles querem com ele? Não querem nada, eles amam o seu pecado. O homem não tem qualquer condição, e nós vamos ver isso de maneira absolutamente clara, de fazer qualquer coisa para ganhar a vida eterna, porque é Deus quem estabelece o padrão, e o padrão dele
inatingível é muito pouco para definir o padrão dele para o homem. E nós vamos ver Jesus dizendo isso de maneira absolutamente clara. Quando, por exemplo, eu ouço de um cristão que ele discorda da soberania de Deus na salvação, de que a salvação é um ato soberano de Deus, em teologia é monergístico, de um só, é Deus quem realiza tudo. Se eu e vocês queremos a Deus, foi Ele que fez. Se eu e vocês aceitamos a Jesus, foi porque Ele nos levou a aceitar. Se nós nascemos de novo, foi porque Ele nos deu natureza para isso. Ele nos ressuscitou. Ele fez tudo. E às vezes alguns cristãos, eles questionam. E algo que da minha ignorância eu já fiz bastante. Quando esse irmão ele questiona, o que ele está dizendo? Ele está, em última instância, não vendo a profundidade da sua pecaminosidade. Ele não consegue ver a profundidade do seu pecado, é tão grande, é tão profunda, que ele jamais, por iniciativa própria, sequer se interessaria por Deus. Se Deus não realizasse uma intervenção soberana, a despeito da nossa vontade. Então, quando às vezes eu questiono a soberania, é que eu não estou entendendo quão pecador ou quão depravado eu sou naturalmente. Por consequência, muitos desses irmãos não conseguem ver o tamanho do amor e da graça de misericórdia de Deus por eles, porque se eles acham que a escolha foi deles, que a decisão foi deles, é que havia algo, nem que era a fé, que não chama de obra, mas que havia algo nele, que no final das contas, a decisão é dele. Isso é falso. Ao discordar da eleição e da predestinação de Deus, eles estão dizendo: a decisão final é minha. Deus me deu uma chance e eu a agarrei. Mas quem é totalmente depravado, jamais agarraria uma chance, porque nem quer saber de Deus. Portanto, a resposta à pergunta desta mensagem, do título, é nada. A vida eterna é uma ação da graça soberana de Deus com aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo, com aqueles que Ele amou, com aqueles que Ele escolheu, com aqueles para os quais Ele apresentou a sua graça, amor e misericórdia. Caso contrário, se Ele não tivesse feito isso, nenhum ser humano sequer manifestaria qualquer interesse por Deus, apesar de saber da existência dEle, apesar de saber que deve prestar conta da sua vida para Ele, não quer saber de Deus. Vamos ler o texto então, para poder compreender o que você quer dizer com tudo isso. Como então lidamos com o texto que nós vamos ler agora? Se é pela graça, então como nós vamos lidar com o que Jesus disse aqui? Lucas capítulo 10, versos 25 até o verso 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como é que você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para ou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, o homem, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3, Jesus está perguntando para o perito da lei, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Em uma leitura do texto, o que lhe parece? Essa leitura por cima. Não parece que Jesus está dizendo, por exemplo, que se você vê alguém em alguma necessidade e você ajudar, você tem algum benefício diante de Deus, não é isso? Porque a pergunta era: como é que eu vou herdar o reino de Deus? E ele está contando. Ó, o fariseu lhe responde e ele está contando. E ele conta essa história. Se você fizer isso, vai e faça o mesmo. Mas espera aí, nós não vimos que a graça? Como é que ele está dizendo para fazer alguma coisa aqui? Dá para concordar que nós herdaremos a vida eterna se amarmos a Deus acima de tudo e ao próximo como nós mesmos, de acordo com a resposta de Jesus? Sim ou não? Bom, mas aí eu tenho que amar a Deus, eu tenho que fazer, e aí eu tenho que amar o próximo, eu tenho que fazer. É isso que Cristo está dizendo aqui. Ele está ensinando que, para aquele perito na lei, que se ele fizesse aquilo, ele seria salvo, ele herdaria o reino de Deus, ele iria para o céu. É isso que ele está dizendo. Pela obediência ao que, como Jesus mesmo disse, o que está escrito na lei. É isso que o Senhor está dizendo. Agora, se for isso realmente, então como nós vamos interpretar alguns textos? Eu vou pedir para você olhar os textos aqui, não vou detalhar cada um deles, mas só para a gente entender, eu vou projetar os textos rapidamente aqui, são alguns. Como é que nós vamos entender o que Jesus está dizendo para aquele homem? Que se ele fizer alguma coisa, ele herda o reino de Deus, com os vários outros textos da palavra, como por exemplo, João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou Atos 15, 11, quando aqueles homens começaram a pregar o evangelho para os gentios, e aí os judaizantes queriam colocar algumas regras, e eles respondem: espera aí, nós cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Ou Romanos capítulo 3, versos 19, 20, 21 e 24, que diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, Deus, pelas obras da lei, porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Qual é essa lei, a justiça de Deus? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou em Romanos 11, 6, se é pela graça, já não é mais pelas obras, se fosse, a graça já não seria graça. Ou Gálatas capítulo 2, verso 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei.
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Da graça tendes caído. Efésios 2:5. Estando vós mortos em vossas ofensas, ou nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou o texto clássico, Efésios 2:8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Como a gente vai pegar, quando Jesus está respondendo para aquele homem que ele tinha que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, se a palavra, ela diz que a salvação é pela graça. E agora? A Bíblia se contradiz? É possível a Bíblia se contradizer para liberais, aqueles que negam tudo, né? Só colocam o nome de Jesus como um adendo? Sim, mas para nós, como a palavra de Deus é a palavra de Deus, Deus não erra, Ele não pode se contradizer, a gente tem que entender essas passagens. O que Jesus está dizendo é algo diferente de, por exemplo, João, que escreve o Evangelho de João, ou Pedro, que diz aquela frase que nós somos salvos pela graça, assim como os demais, ou todos os textos que nós lemos de Paulo. O que Jesus diz é diferente do que João, Pedro e Paulo escreveram inspirados pelo Espírito Santo? Não, porque Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então não há contradição. E mais, qual homem na Bíblia, e aí nós começamos a entender o que Jesus quer dizer, qual homem na Bíblia sempre amou a Deus? Como Jesus ordenou. Abraão amou a Deus como Jesus ordenou? Com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua mente, ele amou sempre a Deus assim? Moisés, profeta Elias, Davi, os apóstolos, Pedro, Paulo, eles amaram a Deus da forma que Jesus estabeleceu? Bom, vamos voltar então para o texto. Lá, versículo 25, capítulo 10 de Lucas. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que era um perito na lei? Era alguém, provavelmente um fariseu, que defende ou defendia a lei com unhas e dentes. Aliás, esses religiosos, eles defendiam tanto a lei que eles, inclusive, acresceram à lei muita coisa. Na tentativa de interpretar corretamente a lei, eles colocaram várias outras leis, várias outras regras. Jesus está aqui, é muito provável que ele está no território daquele perito, numa sinagoga. Jesus está falando na sinagoga, que é o terreno dos peritos da lei, onde os estudiosos da lei, que examinavam a lei, quando eu falo a lei, o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, eles estudavam a lei. Jesus está falando para ele. O que esse perito na lei faz? Ele quer saber? Não. O texto diz que ele põe Jesus à prova. Ele está tentando Jesus. Pôr à prova ou tentar, a palavra no original, ela significa um teste extremo e indevido, com medidas impróprias que excedem os limites apropriados ao testado. Ele não está interessado, ele está querendo tentar Jesus. Mas como ele não crê em Jesus, ele escolheu o homem errado para tentar. Porque ele está falando com Deus, o autor da lei, a qual ele supostamente defendia.
Adivinhem quem já fez isso com Cristo? Tentá-lo. Teve alguém mais poderoso que o perito na lei que já tinha feito isso com Jesus? Sim ou não? Quem que é? O diabo. O que o perito na lei está fazendo com Jesus é o mesmo que o diabo. E o diabo estava interessado em saber a verdade? Portanto, aquele homem não está interessado na verdade. Versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? É só Deus para ter essa sabedoria. Só um homem que é Deus para ter essa sabedoria. Então, você está me pondo à prova, seu perito. Vamos lá. O que a lei diz? Você é perito na lei. Você conhece a lei. Você não sabe que a lei que você conhece, fui eu que estabeleceu. Mas vamos lá. Já que você quer me provar, vamos dar continuidade ao seu teste. Irmão, Jesus é Deus. Ele sabe com quem ele está falando. Ele conhece aquele homem porque ele criou aquele homem. Ele conhece a sua história, ele conhece os seus pressupostos. Ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe da hipocrisia daquele perito na lei. Mas ele está dando a chance para que ele aprenda. E o teste agora, ele muda de lado. Já que você está, então vamos colocar para você, então. Entenda, o Senhor não minimiza em nenhum momento a lei de Deus. Nunca no Novo Testamento houve qualquer diminuição do valor da lei de Deus. Paulo diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Ah, eu estou na graça, não tenho mais nada a ver com a lei. Não é isso que a palavra ensina. O problema não está na lei, porque Deus estabeleceu. O problema está em nós, que não temos condição de cumpri-la. Mas Jesus, então, bom, você conhece a lei, então diga o que a lei diz. O irmão João Calvino, ele faz uma citação em relação a isso. Ele diz: Cristo não prescreveu nenhuma outra regra para uma vida santa e justa, além da que havia sido estabelecida pela lei de Moisés. Você entende isso? Quantas vezes Jesus, está escrito, se paute na palavra de Deus, que no contexto deles era Antigo Testamento. Então a base para conhecer a Deus naquele momento era a palavra de Deus do Antigo Testamento, tanto quanto é o Novo Testamento para nós hoje. Jesus está dizendo, diga aí então o que a lei diz. E ele mostra que realmente a conhece, versículo 27. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele acertou perfeitamente. Ele cravou na lei, conhecia a lei. Ele cita decorado Deuteronômio capítulo 6, verso 5, Levítico 19, 18. Agora, se eu e vocês parássemos para ler isso aqui e meditar, a nossa reação seria de colocar o rosto no chão. Porque nunca ninguém fez isso. Entenda, nunca ninguém na história fez isso. Em nenhum momento. O irmão Paul Washer tem uma frase maravilhosa, ele diz que o único homem que amou a Deus e ao próximo como a si mesmo, desta forma, é Deus encarnado.
E aqui acabava a discussão daquele homem, porque ele sabia da extensão do que ele estava dizendo. Os fariseus conheciam tão bem, e aqui o irmão John Gill, e tem uma imagem de o que era um fariseu. Lembra quando Jesus fala, vocês alargam as vestes e os filactérios? O que é o filactério? Aqueles homens conheciam tanto a lei e defendiam tanto a lei que eles andavam com umas caixinhas de couro e dentro dessas caixinhas eles colocavam pedacinhos de papel no nosso contexto, que tinha a lei. E como a palavra diz, o Antigo Testamento não entendia nada, ele estava colocando isso literalmente, mas era para estar no coração, eles amarravam para ter na testa e no braço a lei. Então eles conheciam tudo de lei. Por isso que ele responde sabendo a lei tão plenamente. E aqui o irmão John Gill nos ajuda, isso era parte dos filactérios, a resposta daquele fariseu que eles recitavam todo dia, ele sabia daquilo. E é claro que Jesus sabia que ele sabia. Jesus então vai dizer para ele, bom, é simples para você herdar a vida eterna. Faça isso. Faz isso aí que você sabe. Como você sabe, rapaz? O rapaz é por minha conta. É só obedecer. Você conhece. Obedece. Agora, entenda, a lei é de Deus. Então, o padrão deve ser o de Deus. O padrão de obediência deve ser o de Deus, não aquilo que para você conta. Aliás, o que para você conta é sepultura pintada. Que as pessoas veem. Não, mas para Deus, seu perito, é outro. O padrão de obediência do Deus que estabelece a lei é inatingível, mas é isso que você tem que fazer. Deus ordena que nós o amemos acima de tudo e todos, a cada segundo, em todas as nossas ações, palavras, o que vemos, ouvimos e pensamos. É isso que é exigido por Deus. Além disso, Ele quer e Ele manda que eu ame na prática e sempre qualquer pessoa que Ele coloque à minha volta, da mesma forma que eu me amo. Pensa nas implicações disso. Se você pensar, você pira. Não vá longe, vai na sua casa. Você é marido, você é esposa. O seu próximo mais próximo. Em tudo, Jesus disse em Mateus 7,12, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. No que, Senhor? Em tudo. Mas assim não dá. Aliás, é impossível. O perito na lei tinha consciência disso. Família, pessoas próximas a ele, conheciam aquele perito na lei. A gente não sabe quem é. Mas as pessoas que conviviam com ele, a consciência dele que acusa e defende, sabia que longe é muito perto do que ele fazia. Vocês entendem? Para ficar longe de obedecer isso, ele estava muito distante para sequer admitir a possibilidade de que ele tivesse feito isso em algum momento. Ele sabia que jamais havia atingido o padrão de Deus, jamais sabia que nunca, ou jamais sabia que o atingiria. Aí o que ele vai fazer? E agora, ele vai desconversar. Mas ele tinha feito uma pergunta, Jesus respondeu, aí ele viu que sem chance. Mas ele, querendo justificar-se,
perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Lembra, irmãos, esse homem não está querendo saber nada. Justificar-se é se basear na sua justiça própria, que ele sabia muito bem que o padrão de Deus era inatingível. Então, desse jeito aí, mas vamos tentar, né? Quem sabe, quem que é o próximo? Eu vou fingir que eu não sei quem é o próximo. Ele está se esquivando, ele sabe muito bem que a religiosidade que ele tanto defendia o condenava. Qual é o papel da lei para nós? Mostrar quem nós somos. A lei nunca teve papel de salvar quem quer que seja, ela mostra o padrão de Deus. Eu olho para ela e falo assim: eu nunca fiz nada disso. Aí então quem é o próximo? Jesus. E Jesus então vai contar uma pequena historiazinha, parábola, inventada pelo Senhor, e que vai então mostrar aquele homem que nem no próximo, ele já sabe, mas que nem no próximo ele ama. Em resposta, Jesus disse, ele está contando agora, está respondendo a pergunta, quem é o próximo? Ele vai contar uma historiazinha. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, me parece, um perito na lei. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Levita também. Aliás, eles eram separados, inclusive, para cuidar de todas as atividades religiosas. O levita, quando chegou ao lugar e viu o homem, passou por outro lado. Aí alguém que os judeus amavam de coração. Um samaritano, seu perito na lei. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Não é possível. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, colocou depois sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando: você é um homem justo aos seus próprios, você não faz nada do que você disse fazer. E aí ele inventa uma história que coloca aquele homem cada vez mais no chão. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram odiados pelos peritos na lei. Porque os peritos na lei não se misturaram como os samaritanos. Mas os peritos na lei mataram Deus. O Deus encarnado. Qual é pior? Jesus então vai fazer uma pergunta para ele que qualquer um de nós sabe a óbvia resposta. Um samaritano era, para aquele homem admitir isso, foi difícil. Segundo alguns escritos judaicos, um pedaço de pão dado por um samaritano é mais impuro do que carne de porco. Era o pensamento daqueles. Verso 36. É a pergunta de Jesus. Difícil a pergunta, né? Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Se esse homem não se arrependeu, eu não sei o que tem que fazer para se arrepender. Não tem o que mesmo eu e você temos quando nós nos arrependemos, a graça de Deus agir. Porque a gente é igualzinho a ele. A gente é igualzinho o perito na lei. Sem Cristo, é. Ele viu que não amava Deus como devia, e agora ele precisa reconhecer que não amava o próximo como ele devia. E aí então, verso 37, ele admite.
Não. Dos 3 lá que o senhor falou, 2 são amigos pessoais. Eu não sei por que eles não fizeram isso, mas é verdade, foi o samaritano que amou o próximo e que a lei disse para eu fazer e eu não faço. Jesus arrebentou com aquele homem, né? Mas ele precisa fazer isso comigo, com você. O que eu e vocês precisamos, irmãos, é ser moídos, como o Senhor Jesus foi e não precisava, lá naquele jardim. Nós precisamos ser quebrados de nossa justiça. Estou falando para nós que já cremos no Evangelho. Aquele homem não sabia o que era o Evangelho. Nós somos peritos na lei. Eu estou falando isso para mim, irmão. Nós somos defensores da lei. Como se nós obedecêssemos a lei como Deus manda. Irmãos, isso é inatingível. Entenda, isso foi inatingível para o apóstolo Paulo, irmãos. O que a lei de Deus manda, nem o apóstolo Paulo obedecia. O que o homem pode fazer para herdar a vida eterna? Se não for o Evangelho, o único Evangelho, o Evangelho da graça, da superabundante graça, que alcança pecadores que acham que têm qualquer condição de obedecer qualquer mandamento de Deus, todos nós seríamos condenados justamente por Deus. A pergunta é se você creu no Evangelho. É se você sabe que você é igual a esse homem que se baseia na lei, mas não a cumpre. E que aqui, por exemplo, exteriormente, aqui todo mundo é igual. Mas onde importa, que é no nosso coração, só Deus vê. E lá eu e vocês sabemos que nós não obedecemos a Deus como Ele ordena. Nós não o amamos como Ele ordena, nem ao próximo, nem o mais próximo nós amamos como deveríamos. Você está justificando então o pecado? Não, estou dizendo que essa é a nossa realidade, mesmo salvos pela graça. Então que a gente deve viver assim? De jeito nenhum, nós devemos andar com Ele, buscá-lo de comunhão, para que cada vez mais Ele nos transforme, mas isso nunca vai acontecer plenamente de acordo com o que Ele exige. Você crê no Evangelho, houve um momento na sua vida que você se reconheceu um pecador. E sabe o que vai acontecer quando você se reconhecer um pecador? Você vai acontecer isso somente porque o Espírito Santo lhe revelar. E sabe o que vai acontecer quando você crê em Cristo? Quanto mais você conhecer a Cristo, sabe o que vai acontecer comigo, com você? Mais eu e vocês vamos saber quão pecadores nós somos. Que aquilo que nós não achávamos que era tão grave, porque se trata de pecar contra Deus, é muito, mas muito grave. Só o Evangelho, só Cristo pode salvar pecadores. Não há a menor possibilidade, nem que o homem quisesse, de salvação a partir de obras. Jesus não está dizendo que se alguém ajudar alguém que precisa, vai para o céu. Você entendeu? Não foi isso que Jesus estava ensinando para aquele homem. Então se eu ajudar as pessoas, bom, o que todas as religiões ensinam? Exatamente isso. Mas o cristianismo, a fé em Cristo, não é uma religião nesse conceito. É Deus fazendo e salvando pecadores. A questão é se praticar boas ações, se ajudar os pobres, se auxílios sociais, se atividades religiosas, inclusive participar de uma igreja, se ajudar nas causas humanitárias, se isso pudesse dar a vida eterna a alguém,
Porque todo o Antigo Testamento mostra, por meio dos sacrifícios, que teria que vir alguém para salvar. Por que todos os profetas falaram que teria que vir alguém para nos salvar? Por que Jesus veio? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Ou antes, por que ele teve que obedecer plenamente os mandamentos de Deus, como ele exige? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Por que Cristo veio, se é a possibilidade de alguém ser salvo fora dele? Não há. Nunca houve. E aí, quando eu ouço líderes evangélicos populares que querem fazer média com um mundo que não quer o evangelho, diz que pessoas que rejeitam a Cristo porque ele é bom, elas serão salvas, ou agora até ateus serão salvos por Jesus. Quem sou eu? Ou como homens que um dia pregaram o evangelho, diz que se você tiver um coração bom, você vai ser salvo, mas isso é negar o evangelho, é negar a cruz. Ações humanistas sem Cristo não dão a ninguém a vida eterna, pelo contrário, o que são, irmãos, ações do homem para Deus? Trapo de imundícia, não vale nada. Porque eu estou dizendo, eu não preciso de Jesus, eu me garanto. Eu estou rejeitando a Cristo para me garantir com as minhas. Não existem boas obras para ímpios. É verdade que se alguém crer no Evangelho, vai ajudar pessoas, vai praticar boas obras, porque Deus nos preparou para isso. Mas nunca as fará de forma perfeita, como Deus continua exigindo. E quando fizer, não vai querer que ninguém saiba, não vai contar para ninguém, porque foi pela graça que fez. Jamais nos esqueçamos, irmãos, o Evangelho é a graça de Deus. A eleição, a predestinação, a justificação, a fé por crer, a conversão, a santificação e, por fim, a glorificação, tudo é somente pela graça de Deus. Só o Evangelho da graça, que é o único. Há outros evangelhos por aí, são falsos, inclusive na igreja evangélica. Só o Evangelho da graça dá vida eterna. Dá é dádiva, é graça. O que eu e vocês podemos aprender com isso, irmãos? Se você creu de verdade na graça, não se esqueça, eu e vocês temos resquício de legalismo, justiça própria. Nós vamos conviver com isso para o resto da vida aqui, irmãos. Mesmo tendo crido na graça, há uma tendência ao legalismo, à justiça própria. E Deus, porque Ele nos ama, Ele nos moe, Ele nos quebra. Ele precisa destruir isso, para que não sobre nada de nós. Então, cuidado, peça ao Senhor. Davi não diz que, Senhor, tem pecados ocultos em mim, sonda-me. Nós temos, irmãos, nós fazemos coisas como cristãos de forma religiosa. Não se engane. Nós precisamos andar, por isso nós temos enfatizado, nós precisamos andar com Ele, para que Ele vai nos mostrando, olha, Marco, aquilo que você achava que estava fazendo para mim, você estava fazendo para você, para ser louvado pelos homens, e isso é resquício de pecado. Agora, se nós não andarmos na luz, isso não vai acontecer. Segundo, que nós precisamos entender, nunca houve na Bíblia salvação por obras. Nunca. Sempre foi pela graça, porque se não fosse, não haveria possibilidade. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é reflexo da vida cristã. Um cristão ajudaria aquele homem
um cristão ajudaria aquele homem. Mas e se ele não ajudasse? Ele se arrependeria, clamaria perdão, receberia o perdão, e na próxima oportunidade ele faria aquilo. Se você realmente creu na graça, o Espírito Santo vai impelir você para as boas obras que Ele preparou. Crer na graça e não fazer nada é graça vã. Entenda? O nosso foco não é esse. Então eu creio na graça, aquele ajudar lá, não tem nada a ver, não. Se você creu na graça, o Espírito Santo habita em você, ele vai impelir você e eu a obedecer. E por último, nunca se esqueça, mesmo as obras que ele preparou são fruto da graça. Que o Senhor nos dê essa dimensão, irmãos, um pouco mais do Evangelho da graça de Deus.